Olá pessoal, tudo bem? Ah, Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos continuar aqui nossas aulas de bioquímica e metabolismo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema aí, ó, o ciclo do ácido cítrico, tá? Essa aula é dividida em duas partes. Na primeira parte a gente vai falar especificamente da produção do ácido cítrico. Isso acontece, pessoal, de maneira muito interessante na membrana mitocondrial, tá bom? Nós já estudamos, já falamos um pouquinho da glicólise, já discutimos a importância do catabolismo dos carboidratos no processo de obtenção de energia. E aí, o que acontece então com o ácido cítrico que é produzido a partir do piruvato? Então, é o seguinte: algumas células, né, para obter ATP, elas conseguem fazer isso pela fermentação, degradando a glicose na ausência de oxigênio. Contudo, para a maioria das células eucarióticas e muitas bactérias que vivem em condições aeróbias e que oxidam combustíveis orgânicos como carboidratos, lipídios e proteínas a CO2 e água, então as cadeias carbônicas dessas macromoléculas são transformadas em CO2 e água. Na verdade, a glicólise ou a beta-oxidação, no caso de lipídios, ou a oxidação de aminoácidos, né, é apenas a primeira etapa para esse processo de combustão, de oxidação completa. A gente vai falar que a respiração molecular ela tem três partes específicas, né? Uma primeira parte que é o início da oxidação das macromoléculas, a segunda parte que é o ciclo do ácido cítrico e a terceira parte que é o processo de fosforilação oxidativa. Então, essa fase aeróbia do catabolismo é chamada de respiração, e quando a gente pensa em respiração no sentido fisiológico, a gente pensa nos órgãos, principalmente no pulmão, né, no processo de inspirar e expirar, no qual nós temos a captação de O2, né, e eliminação de CO2, respectivamente. Contudo, nós vamos pensar aqui na bioquímica num sentido um pouco mais restrito desse termo, tá bom? Nós vamos pensar em respiração molecular, que então vai ser o processo pelo qual as células consomem o oxigênio que está ali armazenado na mitocôndria e produzem CO2. A produção de CO2 se dá nesse processo de oxidação das macromoléculas. Então, quando a gente pega aqui, nesse sentido molecular, nós temos a primeira fase, que consiste na oxidação de aminoácidos, ácidos graxos e glicose aqui representando carboidratos. Nesse processo inicial, nós temos a produção de acetil-CoA, pode haver também liberação de CO2, né, de carbonos como CO2. Esse é o estágio inicial, então moléculas combustíveis orgânicas vão ser oxidadas para produzir fragmentos de dois átomos de carbono na forma de acetil-CoA, tá bom? É importante que fique claro isso, porque quando você pega aminoácidos, ácidos graxos e glicose, todos são formados por uma cadeia carbônica hidratada. Então, uma cadeia carbônica que contém OH, pode aparecer fósforo, mas os elementos principais são carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, no caso de aminoácidos, tá bom? Então, eu só vou reorganizar essa cadeia carbônica na forma de acetil-CoA. E a gente entra, então, no segundo estágio. Os grupos acetil vão entrar no ciclo do ácido cítrico, que continua esse processo de oxidação, liberando alguns carbonos na forma de CO2 e produzindo os transportadores de elétrons reduzidos NADH e FADH2. Lembrando que nesse estágio 1 também pode haver produção de NADH e FADH2 em algumas reações específicas. E no terceiro estágio, essas coenzimas reduzidas vão ser oxidadas novamente ao doarem os prótons, os H+, e elétrons, no processo que a gente chama de fosforilação oxidativa, através da cadeia respiratória que está na membrana mitocondrial interna. Os elétrons vão sendo transferidos para o oxigênio, por isso que a gente fala que o oxigênio é o aceptor final de elétrons, e
a partir do momento, no curso dessa transferência de elétrons, ocorre grande liberação de energia que vai sendo conservada na forma de ATP. Tá? Esse é o processo chamado de fosforilação oxidativa. É fosforilação porque eu estou adicionando fósforos para a formação de ATP. E é oxidativa porque a energia necessária para o processo de fosforilação vem da oxidação dos combustíveis orgânicos. Tá bom? Então, inicialmente, nós vamos analisar a conversão do piruvato a acetil-CoA. E depois a gente vai ver quais são as reações que o acetil-CoA sofre dentro do chamado ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. Tá bom? Nós precisamos entender primeiro essa reação, porque ela é uma reação um pouco detalhada, e por esse motivo a gente precisa estar mais atento. Então, antes de entrarem no ciclo do ácido cítrico de uma maneira mais proeminente, os esqueletos carbônicos de açúcares, ácidos graxos, aminoácidos, como eu já falei, no primeiro estágio, são convertidos, transformados em acetil-CoA. E é essa a forma como a maioria dos combustíveis vão entrar no ciclo, tá bom? Os carbonos de diversos aminoácidos também conseguem entrar no ciclo do ácido cítrico dessa maneira, mas existem alguns aminoácidos específicos, e eu vou mostrar posteriormente, eles conseguem ser convertidos a outros intermediários do ciclo. Então, eles não entram necessariamente como acetil-CoA, podem entrar como oxalacetato, podem entrar como malato, enfim. São alguns intermediários específicos do ciclo que podem ser usados nesse processo aí também. Então, para a gente entender esse processo inicial, a gente vai focar inicialmente na forma como o piruvato é derivado da glicose, né? Foi produzido ali durante a via glicolítica, é oxidado a acetil-CoA e CO2 por um complexo enzimático chamado de piruvato desidrogenase, ou, de uma maneira mais simplificada, PDH. Esse complexo é formado por um grupo de enzimas, está localizado nas mitocôndrias de células eucarióticas e no citosol de algumas bactérias. Tá? De uma maneira geral, a reação catalisada pelo PDH é uma descarboxilação, então você tem perda de CO2, descarboxilação oxidativa. É oxidativa porque ocorre um processo de oxidação do piruvato para que ele possa dar origem ao acetil-CoA. É um processo de oxidação irreversível. Durante essa reação, vai ser retirado da molécula um grupo carboxil, e esse grupo carboxil vai ser liberado exatamente na forma de CO2, e os dois carbonos restantes vão ser convertidos a acetil, porque o piruvato tem 3 carbonos, né? Lembrando que durante a glicólise, uma molécula de glicose que tem 6 átomos de carbonos vai ser transformada em 2 moléculas de piruvato contendo 2 átomos de carbono. Agora, na reação catalisada pela PDH, um átomo de carbono vai sair como CO2, os 2 átomos de carbono restantes, então, vão formar o acetil, que vai ser incorporado à coenzima A para formar o acetil-CoA. Nessa reação, nós temos a participação do NAD, então, o NAD+, ele vai receber os hidrogênios que forem liberados durante essa reação para a formação do NADH, e esse NADH formado, então, vai lá na cadeia respiratória doar um íon hidreto, né? A gente chama de elétrons, mas na verdade é esse íon hidreto para o CO2, transformando em água, e isso vai contribuir para a geração de 2,5 mols de ATP, tá? Por cada par de elétrons que participa desse processo ali na cadeia respiratória. Então, para que essas reações aconteçam, olha, nós tivemos uma descarboxilação oxidativa, mas também tivemos uma desidrogenação. Então, a combinação dessas reações requer a ação de 3 enzimas e 5 coenzimas, ou, ao invés de falar coenzimas, eu também posso falar grupos prostéticos.
O nome das enzimas é esse aí, ó. Piruvato desidrogenase, a enzima 1, dihidrolipoil transacetilase, que é a enzima 2, e dihidrolipoil desidrogenase, que seria a enzima 3. E as coenzimas ou grupos prostéticos são esses: tiamina pirofosfato, TPP, dinucleotídeo de flavina adenina, que é o FAD, do qual a gente fala direto nas aulas de bioquímica, a coenzima A, dinucleotídeo de nicotinamida adenina, que é o NAD, e o lipoato, tá bom? Essas coenzimas são derivadas de vitaminas que são essenciais à nutrição humana. A gente pode citar a tiamina, que é a vitamina B1, riboflavina, a vitamina B2, niacina, vitamina B3, e o pantetoato, que é a vitamina B5. De forma, pessoal, que uma alimentação deficitária dessas vitaminas pode contribuir para a geração de patologias relacionadas a esse complexo específico, o que vai influenciar diretamente no metabolismo geral do organismo, porque você vai diminuir a produção de acetil-CoA. Se esse complexo não estiver bem formado, você não tem produção de acetil-CoA. E aí vocês vão concordar comigo que o processo de respiração molecular vai ficar todo prejudicado. Pode acontecer a primeira fase num momento inicial? Pode, mas a segunda fase, que é o ciclo do ácido cítrico, não vai acontecer. E aí, consequentemente, eu também me influencio na fase final, que seria a fosforilação oxidativa. Então, existem algumas patologias específicas relacionadas à falta dessas vitaminas no organismo humano, o que vai prejudicar a formação desse complexo enzimático relacionado à transformação de piruvato a acetil-CoA, tá bom? É bom a gente ficar atento a isso. Então, olha aqui o complexo representado. Nós temos em amarelo a piruvato desidrogenase e em verde a dihidrolipoil transacetilase e em rosa aqui, vermelho, né, não sei, a dihidrolipoil desidrogenase. E aqui eu tenho as coenzimas, eu tenho o TPP, eu tenho aqui o lipoato, eu tenho a acetil-CoA, que é a coenzima A, tenho o FAD, tenho o NAD. Então estão aqui as enzimas e as coenzimas responsáveis por esse processo. Vamos mostrar um pouquinho a estrutura dessas moléculas. Primeiro, a tiamina pirofosfato, tá bom? Olha aqui, a tiamina pirofosfato é uma molécula muito grande, por isso que a gente representa lá no complexo simplesmente como TPP. Ela tem um anel tiazólico, no qual vai se ligar os carbonos oriundos do piruvato. Estão vendo aqui? Então, na reação, 2 dos 3 carbonos do piruvato vão ser transitoriamente transportados ao TPP na forma de olha aqui, ó, hidroxietil. Tá vendo? Hidroxietil. Essa é a estrutura do TPP. Aqui, pessoal, o tão falado NAD. Olha aqui a estrutura do NAD. E aqui deixa eu subir aqui um pouquinho. Aqui é a estrutura do FAD. Tá vendo? Certo? Então, e aqui eu tenho a estrutura da coenzima A. A coenzima A é uma molécula enorme, tá vendo? Percebam que o grupo reativo é esse grupo tiol aqui, ó. Por isso que a gente sempre representa o acetil-CoA dessa maneira, ó, S-CoA, indicando que a ligação se dá através desse enxofre, tá bom? Ele é, então, um grupo hidroxil do ácido pantotênico que está unido a uma molécula de ADP modificada por uma ligação fosfodiéster. Difícil essas palavras, né? Então percebam, um grupo hidroxil do ácido pantotênico que está ligado a uma molécula de ADP por meio de uma ligação fosfodiéster. E seu grupo carboxil está ligado a beta-mercaptoetilamina por uma ligação amida aqui.
Então, eu tenho aqui o ácido pantoteico ligado ao difosfato aqui, e aqui a beta-mercaptoetilamina. E o grupo SH, que é o grupo tiol da molécula, forma esse tioéster com o acetato exatamente para formar a coenzima A, que é a molécula que vai ser transformada no ciclo do ácido cítrico. E aqui está o lipoato. O lipoato também é uma molécula bem apolar. Eu tenho aqui mostrando quando os carbonos oriundos do piruvato se ligam a essa molécula. Ele possui dois grupos tiol e eles podem ser reversivelmente oxidados por uma ligação de sulfeto, tá bom? Exatamente por causa da capacidade dele de participar de reações de oxidação e redução, uma vez que esses dois enxofres eles podem ser reduzidos e oxidados. Eles podem receber hidrogênio e podem liberar o hidrogênio para refazer a ligação de sulfeto, tá bom? Então o lipoato ele atua como um transportador de elétrons e como um transportador de acilas, que é o que acontece no caso aqui. Então vamos entender como que essa reação acontece, né? Numa primeira etapa, o carbono 1 do piruvato vai ser liberado como CO2, tá vendo? E o carbono 2, que seria esse aqui, ó, o C dupla O, então no piruvato aqui ele está como um aldeído, ele vai ser unido ao TPP na forma de hidroxietil, né? Eu mostrei lá atrás para vocês. Então isso aqui eu tenho a participação da primeira enzima. Então na primeira etapa, libera CO2 e o carbono 2 do piruvato se une ao TPP. Numa etapa 2, o grupo hidroxietil, que era esse que estava ligado ao TPP, vai ser oxidado. Perceba que eu tinha CHOH, CH3. Ele volta a ser C dupla O, ou seja, ele foi oxidado e houve uma concomitante redução do enxofre aqui, ó, desses dois enxofres presentes aqui, né? Então, esse acetil produzido vai ser primeiramente esterificado a um dos grupos SH. Posteriormente, esse acetil vai ser esterificado a coenzima A. Ele vai sair aqui, vai liberar a ligação com o enxofre, vai se ligar com a enzima A e aí eu finalmente formei o acetil-CoA. Lembrando que esse complexo está na membrana mitocondrial, então eu produzo o acetil-CoA, ele já é produzido dentro da matriz mitocondrial. Eu agora tenho esses dois enxofres aqui reduzidos, eu preciso oxidá-los novamente. Para eu oxidá-los novamente, eu vou precisar da participação do FAD. Então, aqui, ó, nas etapas 4 e 5, são catalisadas pela enzima 3, ocorre transferência de elétrons para o FAD vai se transformar em FADH2, e eu restabeleço esse grupo agora oxidado, tá vendo? Eu restabeleço a ligação entre os enxofres. Eu agora preciso reoxidar o FAD, ele virou FADH2. Quem é que vai receber esses elétrons? O NAD. O NAD vira NADH e o FADH2 volta a ser FAD. Então, eu chamo isso de canalização do substrato. Então, por isso que nessa reação eu libero uma moléculazinha de FAD que vai ser, lá na fosforilação oxidativa, reoxidada a partir do momento em que ela doar o íon hidreto para o oxigênio. É isso. Então aqui eu tenho um resumo da fosforilação oxidativa. Olha aqui o acetil-CoA entrando inicialmente no ciclo. A gente representa como um ciclo, pessoal, porque eu começo o ciclo com oxalacetato e termino produzindo oxalacetato. Mas é claro que lá dentro da mitocôndria não tem as enzimas organizadas como um ciclo. As enzimas estão ali dispersas na matriz mitocondrial. Mas rapidamente, ao entrar na matriz mitocondrial, o acetil-CoA se combina com oxalacetato, produzindo citrato ou ácido cítrico. Por isso que é chamado de ciclo do ácido cítrico. O nome ciclo de Krebs é utilizado por causa do cientista que descobriu essa via inicialmente.
Então, o citrato vai ser transformado em isocitrato, depois em alfa-cetoglutarato, posteriormente em succinil-CoA, depois succinato, depois fumarato, depois malato e finalmente oxalacetato. Então, perceberam? Eu iniciei com oxalacetato e finalizei produzindo oxalacetato. Por isso que é um ciclo. E esses dois intermediários, oxalacetato e malato, a gente já viu falar deles quando a gente falou do primeiro desvio da gliconeogênese. Né? Essa reação aqui nós já discutimos um pouquinho ela. E aí nós vamos retomá-la. A gente vai ver que são intermediários do ciclo do ácido cítrico. Ok? Bem, é isso, pessoal. Na próxima videoaula a gente vai falar das reações do ciclo do ácido cítrico de uma maneira mais específica, tá bom? Essa foi a primeira parte para a gente entender esse processo de formação do acetil-CoA através do piruvato. Espero que vocês tenham entendido, estou à disposição para dúvidas. Um forte abraço a todos.